Nós estamos ainda, irmãos, comemorando os nossos 25 anos. 25 anos de luta, 25 anos de bênção. E o Senhor tem nos dado esse mês para nós juntos comemorarmos, né? Porque é motivo de comemoração. E dentro dessa comemoração, dentro desse tema que nós temos, Cristo em nós. Cristo em nós, é o que nós temos ouvido durante esse mês, um tema maravilhoso que tem falado conosco, e particularmente falou muito ao meu coração. Eu, durante essa semana, até no devocional que eu tive a oportunidade de estar fazendo, não sei se os irmãos conseguiram acompanhar todos, ou eu estive falando também dentro desse tema, e trouxe algo que também o Senhor falou comigo, Cristo em nós, que é o nosso tema, e eu trouxe também a observação de uma expressão de nós em Cristo. O que também, às vezes, nós achamos e entendemos que talvez não seja tão importante. Cristo, sim, está em nós. E nós, como temos vivido as nossas vidas? Foi o que eu tentei passar no devocional. E dentro desse, vamos falar assim, desse tema, eu procurei hoje trazer para os irmãos, trazer para a minha vida, para a vida da igreja, tentar buscar algo que o Senhor pudesse me falar e trazendo já para os irmãos, dentro desse tema, a vida em comunidade. Uma vida em comunidade. Eu busquei ao Senhor e o Senhor me deu assim um direcionamento, logo que eu fiquei sabendo que eu iria trazer hoje, que teria essa oportunidade, o Senhor me levou na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses. Se você puder, já deixa aí a sua Bíblia aberta lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 1. Nós não vamos falar a carta toda, não. Imagina, o horário não nos permite. Mas, se você puder, medite nessa carta. Carta de Filipenses, escrita por Paulo. É uma carta maravilhosa. É uma carta que tem vamos dizer assim, uma peculiaridade. Paulo tratava com eles assim de uma forma diferente do que com as outras igrejas que ele escreveu, do que as outras cartas a quem ele escreveu. E por que eu estou dizendo isso? Por que era diferente? Eu pude estar vendo, e os irmãos já devem ter visto, já devem ter lido, só para nós fazermos uma introdução e voltarmos um pouco, a igreja de Filipos, irmãos, ela nasce, ou melhor, ela é plantada por Paulo, e nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo 16, livro de Atos, no capítulo 16, eu gostaria de fazer essa breve introdução. No livro de Atos, no capítulo 16, nós vemos quando Paulo e Silas, direcionados por Deus, Paulo até então, ele tinha a ideia de ir para a Ásia, de estar plantando a igreja, de estar fazendo uma das suas viagens direcionado para a Ásia. Mas diz a palavra lá no livro de Atos, no capítulo 16, depois vocês podem ler todo o capítulo, que vocês vão entender melhor. Deus, por 2 vezes, os impediu. O Espírito de Deus os impediu que eles fossem direcionados para a Ásia, e trouxe eles para Filipos, através de uma visão. Diz a palavra que um homem, à noite, Paulo teve uma visão de que um homem levantou e chamou-os. Olha, passa a Macedônia e venha estar conosco. E isso aconteceu e Paulo assim o fez. E o que já me mostrou assim nessa primeira contato, que Paulo fez planos. Paulo trouxe planos para si, colocou planos no seu coração. Ele tinha a ideia de plantar uma igreja em um local, e Deus o direcionou para outro local. Deus falou com ele por 2 vezes.
Nós fazemos planos, mas quem confirma é o Senhor. Tiago, lá na sua carta, já fala dessa forma. E Paulo recebeu essa visão que eu estava falando, né, de ir para Filipos. Mas o que é interessante, me chamou a atenção, irmãos, Paulo recebeu essa visão, obedeceu à ordem do Senhor, foi para Filipos. E o que foi a primeira coisa que ele encontra quando chega naquela cidade? Ele foi preso. Ele esteve preso, ele foi preso. Guardem bem isso. Ele esteve preso. Mas por quê? Ele obedeceu a Deus. Talvez você possa estar perguntando, então não é Deus que falou. Então não foi Deus. Eu imagino Paulo e Silas falando, mas Senhor, eu estava indo para lá e o Senhor manda para cá. E chega aqui, eu sou preso. E chega aqui nessa cidade, eu sou açoitado. Eu sou acorrentado. Isso é a vida cristã, irmãos. Isso é Cristo em nós. Mas Paulo estava obediente. Paulo entendia que o Senhor havia mandado ele para lá. Mas talvez, não sei, não relata, eu fico imaginando porque talvez nós pensássemos dessa forma hoje. O Senhor mandou eu vir para cá para ser preso. Eu estou vindo aqui porque eu sou um missionário, eu vou plantar uma igreja, vou... O pastor Dimas acabou de falar aí da situação dos missionários. E vocês podem estar pensando agora, mas não foi Deus quem falou? Não foi Deus, o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus falou com você, então Ele vai cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. E o início da igreja de Filipos se deu nessa situação, nesse contexto. Mas como assim? Como assim? Eu estou preso. Lembre-se disso. Paulo foi preso. Ele queria ir para um lugar, recebeu a visão. E Filipos era uma cidade, ela era uma colônia, só para os irmãos entenderem, era uma colônia romana, né, onde se falava o latim, diferentemente das outras cidades das regiões, onde o grego era a língua mais falada, né? E ela era uma colônia do Império Romano. E lá estava Paulo, e nós vemos aí sim, entrando nessa carta, especificamente nessa carta de Paulo, no primeiro capítulo de Filipenses, nós vemos aqui que nessa carta, Paulo estava ligado a eles já há alguns anos. Esse episódio que eu relatei foi por volta do ano 51, 52, né, após Cristo, e já quando ele escreveu a carta, ele também já estava preso, se encontrava preso. Ele escreveu a carta na prisão, provavelmente em Roma. Alguns dizem Roma, outros dizem Éfeso, mas entende-se que deve ser em Roma. E quando ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipe, aos filipenses, ele estava preso, né? Mas ele havia ligado àquela igreja, ele estava ligado àquela igreja, pelo fato de aquela igreja, por muitas vezes, tê-lo ajudado, até mesmo financeiramente, nas suas missões. Durante as suas missões, ele era auxiliado por aquela igreja. Aquela igreja fazia coletas, fazia arrecadações e ajudava Paulo. Por isso que eu falei que ele tinha uma ligação muito forte com aquela igreja, porque ele sempre fora ajudado por eles. Isso causava uma cumplicidade entre eles. O momento que ele inaugurou, que ele plantou aquela igreja, foi um momento de dificuldade. Foi um momento de, vamos dizer assim, de adversidade. Eles estavam participando, junto com Paulo, da graça que o Senhor tinha dado a Paulo, de estar plantando a igreja. E 10 anos após, Paulo escrevia para eles. Porque naquela igreja estava acontecendo alguns fatos, alguns problemas,
que nós vemos aqui nos 4 capítulos de Filipenses, depois se vocês puderem ler esse livro, nós vamos entender que Paulo se preocupou com eles. Mas duas coisas me chamou a atenção. Pelo fato de ele estar preso, quando escreveu a carta, 2 situações, que é o que eu gostaria de estar falando com os irmãos aqui no livro, nesse primeiro capítulo, que era a alegria em meio às adversidades. E a importância da união e encorajamento na comunidade. Quando eu falei que eu queria trazer algo também para a nossa comunidade aqui hoje, para os nossos dias, para a minha vida, para a sua vida, a vida em comunidade, que nem sempre é um mar de rosas. Nem sempre, na maioria das vezes, não vai ser. Não vai ser. E isso é pessoal, irmãos. Nós não estamos tratando assim, olha, é genérico, é total, pode ser que sim, pode ser que não. É pessoal, é você é a comunidade. Nós estamos aqui há 25 anos. Eu, particularmente, estou aqui há 24. Eu e minha família, nós viemos para cá com 1 ano já de estabelecidos já nesse local aqui. Não cheguei a pegar outro local. Estamos há 24. E olha que são 24 anos, irmãos, vamos falar assim, em que nós tivemos experiências maravilhosas em comunidade. Os irmãos sabem o que é isso? Eu sei que cada um de vocês, se nós fôssemos abrir aqui, iria falar que teve experiências. E o que eu chamo de experiências? Experiência talvez seja aquele momento de adversidade, como Paulo passou, como Paulo pôde viver com aquela igreja. E mesmo assim, ele se preocupou, ele se incomodou. Quando você lê esse capítulo 1, ele já dá uma amostra de tudo aquilo que ele sentia por aquela igreja. O que ele sentia por aquela igreja e ele queria passar, era a alegria no espírito dele. Era o Cristo que vivia dentro dele. Era o Cristo que estava com ele, era a vida dele em Cristo, era o Cristo nele. E eu pude ver aqui que ele não somente queria isso para si, mas ele queria transmitir isso daí, ele queria passar isso daí. A vida em comunidade é isso, irmãos. É o que nós estamos também aqui tentando fazer aqui nesse bairro, há 25 anos. Não é viver para dentro, não é ficar para dentro dessas portas, não. É você levar essa palavra, é você se incomodar com aqueles que estão à sua volta. É os trabalhos que nós estamos realizando. Ah, mas não estou vendo. Não. 10 anos depois, Paulo pôde ver que aquela igreja estava plantada. Sim, tinha problemas. Sim, tinha adversidades. Tinha homens tentando levar palavras que não era a palavra de Cristo. Mas ele pôde estar orientando, ele pôde estar trazendo. E, acima de tudo, ele pôde estar falando para eles alegria. Nós vemos aqui nos 4 capítulos que essa palavra alegria, ela se torna um tom dessa carta, vamos falar assim. Ela se torna um tom. Por quê? Acho que, se você puder ler, pelo menos umas 10 a 15 vezes ele fala de alegria. Ou dá a expressão de alegria. É o hormônio, né? Diz que é a carta da alegria, é o hormônio a carta da serotonina, não é isso? Que é o hormônio da alegria. E a gente fica lendo, e você vai se deliciando de como Paulo se incomodou. Alegria em meio às adversidades. Como eu falei, nós estamos numa comunidade. Eu não gosto muito de comparar, né, de fazer comparações. Minha esposa fala que eu gosto de comparar, mas eu comparo, mas ao mesmo tempo eu sei que não podemos fazer comparações. E isso eu não estou trazendo para que você não possa comparar, não, a comunidade cristã aqui no Parque Bristol é igual à comunidade. Não é essa a intenção, não é. Não é. A intenção não é nos compararmos com eles. Mesmo porque, se nós fôssemos ver, nós vivemos em épocas diferentes, em costumes diferentes, mas as adversidades que nós passamos, elas também vêm e são permitidas pelo Senhor. Elas são permitidas pelo Senhor, como nós já aprendemos aqui, não é o diabo, não é o inimigo, muitas vezes é o Senhor que permite. O Senhor permitiu que ele
não fosse para a Ásia, fosse para Filipos, e ali ele fora preso, e nós vimos lá, como nós falamos, o Senhor permite situações na nossa vida, irmãos, para nós crescermos, para nós aprendermos. E isso é pessoal, repito. Eu tive experiência assim, você eu tenho certeza que teve também, se você for contar, na maioria das vezes em família, né? Às vezes nas nossas famílias. E aí entra a comunidade abraçando, entra a comunidade intercedendo. Não foi isso, pastor Silvio? Intercedeu lá pela família, pelas filhas, pela filha, né? Eu também vivi com a minha filha, que era minha filha linda, maravilhosa, que está ali. Quase a perdi, irmãos, quase. Faltou pouco. Mas a comunidade esteve orando. A comunidade esteve clamando, a comunidade esteve pedindo. Esse é o papel de uma comunidade. Esse é um dos papéis. E Paulo não se cansava. Olha, vocês precisam ter alegria. Você precisa ter alegria. Alegria, irmãos. 25 anos não é para qualquer um, não. E esse primeiro capítulo, como eu havia falado, como eu estava falando, demonstra o afeto que Paulo sentia em relação a eles. Afeto, gratidão, encorajando para que eles permanecessem firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. E diz assim, no capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses. Compreender essa carta, compreender essa carta, né, de 4 capítulos, ele nos traz assim uma visão para nossas vidas, que talvez às vezes a gente deixa escondida, né? Eu comecei a ler e entender o quanto Deus é maravilhoso para conosco. Ele mostra dentro da sua palavra, às vezes, coisas que nós passamos, lemos e não damos conta. Muitas vezes isso acontece. E essa carta, ele traz isso. Se você puder ler com cuidado, com carinho, examinando, você vai entender a preocupação de Paulo. E ele começa a carta assim, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção, servos de Cristo Jesus. E é algo que nós temos falado muito aqui. É algo que nós temos ouvido muito aqui nesse lugar. Ser servo. Paulo se identifica como servo. Paulo se apresenta a eles como servo. E servo aqui tem um sentido de escravo. 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 Servo. Comunidade é servir. Comunidade é servir. Não tem outro sentido de comunidade a não ser esse. Uma palavra para se resumir comunidade? Comunidade tem que servir. Senão não serve para nada. Desculpa falar assim, irmão, mas essa é a verdade. Se nós não estivermos aqui para servir a cada um dos nossos irmãos, servir a comunidade, a sociedade que está à nossa volta, mas como? Pregando, falando, orando, intercedendo, fazendo teatro, cantando, louvando. Isso é servir. Ah, mas eu não sei fazer nada. Nós temos também aprendido aqui. Como não sabe? Nós temos os nossos grupos, nós temos as nossas reuniões. Participe, entra. Você está em casa aí, está me ouvindo? Se não o faz, comece a fazer, comece a pensar nisso. Aonde eu posso me encaixar? Aonde eu posso servir? O que eu posso fazer? Paulo diz, eu sou servo. E servo é isso. E servo é estar pronto. E servo é estar obedecendo o seu Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então ele escreve para os líderes, para aqueles que estavam lá na liderança. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
graça e paz. Ele entendia que a graça e a paz só viria através de Jesus. A igreja sabia disso, a comunidade sabia, mas ele considerou essa saudação, ele trouxe essa saudação de paz, essa saudação da parte de Cristo para a vida deles. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Agradeço a Deus, ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Irmãos, acha que era para ele lembrar dessa forma? Eu estava lendo aqui e falei, mas espera aí, ele está dizendo que lembra deles com alegria. Mas quando ele foi lá plantar a igreja, ele sofreu, ele foi preso. E esse é o exemplo que ele está passando para nós. Olha, apesar de tudo aquilo que eu sofri, apesar de tudo aquilo que eu passei quando eu plantei essa igreja, eu continuo a lembrar de vocês com alegria. Eu continuo a pensar em vocês com gozo. Repito, nós não fazemos comparações, eu não quero aqui fazer comparação, mas como nós temos lembrado dos nossos irmãos, como cada um de nós aqui temos lembrado daquilo que nós passamos, o sofrimento que nós tivemos, que nós passamos, são para ser lembrados com alegria, irmãos. Você passou por um sofrimento, você passou por momentos de adversidade, lembre-se dele com alegria. Ah, mas você quer que eu... Não quero que você sofra de novo, não é isso não. Lembrar com alegria é saber que não é essa alegria que nós vemos aí muitas vezes os homens falando, cantando e denunciando, não. É uma alegria que vem do alto, é uma alegria que vem de Deus, e Deus passa com você. Eu sei que eu passei por dificuldades, eu sei que eu passei por momentos até vamos dizer assim, de morte, quase morte, né? Mas nós lembramos com alegria depois que passamos. É necessário. Paulo falava para eles, olha, eu agradeço a Deus por vocês, porque o sofrimento que eu passei me fez crescer. E é só assim que a gente chega a 25 anos. Porque senão no primeiro sofrimento você larga tudo. Teve vontade de fazer isso, pastor? Quantas vezes, hein? No primeiro a gente vai largar tudo. Por quê? Porque, olha, eu vim aqui para sofrer, eu vou para o Parque Bristol para sofrer. Eu posso ir para qualquer outro lugar, tem lugares bonitos por aí, São Bernardo, Diadema e outros cantos. Mas por que Deus está me mandando para lá? Por que Deus me mandou para lá? Não estou aqui querendo desmerecer os locais, viu, irmão? Não é essa a intenção, não é isso. Não estou falando mal daqui ou dali ou de qualquer outro local. Entendam. Eu estou falando que mandou para cá, como podia ter mandado para qualquer outro local. Eu quero dizer por quê? Nós, como humanos, como homens que somos, e às vezes é natural a gente pensar isso. Mas por que eu tenho que ir para lá? Eu já pensei muitas vezes, hoje nem tanto, mas quando eu vinha para cá, falava para mim, mas por que a gente tem que sair daqui para ir lá, nessa distância? Tem igreja aqui do lado de casa, eu vou lá. Mas Deus, Ele trata com a gente como Ele quer. Ele leva a gente aonde Ele quer, irmãos. E Ele leva e depois, se precisar, Ele traz de volta. Isso aconteceu comigo, eu estava falando aqui, nós fomos para lá, para o interior, ficamos, vamos, que legal, é de Deus. Ficamos lá 1 ano, nem isso, e voltamos. Mas foi experiência para a minha vida, foi aprendizado. Voltamos de uma forma assim, meio que brusca, vamos falar assim, né? Ah, não, agora eu quero ficar do lado dos meus filhos, eu não vou mais deixar minha filha, meus filhos. E graças a Deus por isso. Se foi a forma que Deus preparou, hoje nós estamos aqui. Irmãos, olha, Deus é maravilhoso. Deus, quando Ele trata com a gente, quando Ele quer fazer algo nas nossas vidas, irmãos, você não vai pedir. Aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, né? As coisas naturais que nós vemos não vão ser impedimentos para o Senhor. Nós temos aprendido isso aqui também. A mensagem de esperança e encorajamento
mesmo nas circunstâncias adversas. Mensagens de esperança que Paulo pôde trazer para aquela igreja. E continuando, no capítulo 1, no verso 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipenses tinha essa característica, né? Como eu falei, ela era uma igreja que cooperava, ela era uma igreja que trazia suas ofertas, que trazia a sua cooperação para que o Evangelho fosse pregado, para que o Evangelho fosse divulgado. A igreja de Filipos, como eu falei no início, a cidade de Filipos era uma cidade, vamos dizer assim, até certo ponto estratégica na região. Ela entrava, né, fazia assim, uma divisão, estava lá na Macedônia, já no lado europeu, e Paulo, para chegar, né, vamos dizer assim, foi a primeira igreja no lado europeu que Paulo plantou. Foi a primeira igreja que Paulo pôde estar colocando, falando, não, essa aqui o Senhor me deu. É o primogênito, vamos falar assim, na questão de igreja, para Paulo. Então ele tinha por esse motivo também, ele tinha essa afeição por eles. E a igreja, a cidade de Filipos, era uma cidade estratégica, como eu falei, e era uma cidade, vamos dizer, que a população tinha uma situação até boa financeiramente, e eles podiam ofertar, eles podiam arrecadar, e ajudavam muito o ministério de Paulo. E Paulo aqui estava agradecendo, era gratidão. Paulo estava agradecendo aquela igreja. Nós devemos ser gratos, é uma das características da comunidade. Nós precisamos ser gratos quando recebemos as ofertas materiais, financeiras, gratos quando a comunidade está em oração por nós. Eu sei que isso é um dever de cada um, né? Interceder, orar, mas nós devemos agradecer. Obrigado pelas orações, obrigado por ter orado por mim, por ter se lembrado de mim. Isso é vida em comunidade, irmãos, isso é vida juntos, é vida no Senhor, é o Senhor em nós, é o Senhor agindo em nós, é o Senhor falando através da nossa vida. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa. Estou convencido, ele tinha certeza que aquele que começou, quem começou? Foi Deus. Quando ele fala começou, eu acredito que ele possa estar pensando, olha, eu não fui aí em vão. Quando o Senhor me mandou para essa cidade, quando o Senhor começou essa obra, quando o Senhor iniciou essa obra neste lugar, foi Ele, não fui eu não fui pela minha vontade. Eu não fui porque eu quis, eu não fui porque eu simplesmente achei que devia ir, não. Quem começou essa obra foi Deus, quem plantou essa obra foi Deus através de mim. Ele deve ter pensado, eu tenho certeza daquilo que Deus queria na minha vida. Deus me mandou para lá, ou eu ia para outro lugar e Deus me mandou para lá. Se Ele começou, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai cuidar de vocês. Deus mandou você para cá, Ele tem cuidado de você, Ele vai cuidar de você. Ah, mas é longe, mas eu não consigo. Não. Quem começou a obra foi Deus na sua vida. Quem começou a obra na sua vida foi Deus. E Paulo disse, eu estou convencido de que Ele vai cuidar de vocês. Que Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Eu pude fazer essa relação. Essa igreja estava ali nesse período e Paulo se incomodava com eles, porque Deus usava a vida de Paulo para tratar com eles, para escrever para eles. E Paulo podia, muito bem, quando eu li esse começo desse capítulo, eu fiquei pensando, poxa vida, Paulo estava preso. Vamos pensar, Paulo estava preso. Ele podia começar a sua carta dizendo, olha, por causa de vocês eu estou preso. Por causa de vocês eu estou aqui, acorrentado, eu estou aqui sofrendo.
Mas ele não, ele falou, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Isso é Cristo nele, agindo na vida dele. É Cristo em nós. Quando Cristo age em nós, nós pensamos de forma diferente. Nós agimos de formas diferentes. Nós agimos de forma diferente. Paulo podia começar falando, olha, eu estou aqui preso, vocês têm que fazer alguma coisa para me tirar daqui, eu não vou ficar aqui. E às vezes nós podemos pensar dessa forma, né? Eu estava meditando e falando, meu Deus, como a gente é falho. Não quero ser, não, longe disso, não queremos ser igual a Paulo, não é essa, não, menos, não, estamos longe disso. Mas nós somos muito falhos, irmãos. Como que nós começamos uma oração se nós estamos numa situação de adversidade, de doença? Ó Senhor, me livra dessa, Senhor, me cura, Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa. Amém, não é errado fazer isso, não é errado. Mas ele começou a oração agradecendo. Ele começou a oração dizendo, olha, eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua vida. E aqui nos 4 capítulos, nós vamos ver lá na frente, né? Depois, se vocês puderem, vejam, que ele considera mais os outros do que a si mesmo. Ele começa a falar nessa relação de comunidade entre irmãos. Olha, considere o outro mais importante do que você. Seja como Cristo, que foi servo, e começa a mostrar para eles, olha, vocês precisam viver, glória a Deus, uma vida de comunidade dessa forma, não se preocupando consigo mesmo, não se preocupando com você, com o seu problema. Mas o seu problema existe, o meu problema existe. A minha filha está internada, quase morrendo, o médico falando que não sabe o que ela tem, mas o meu problema existe, glória a Deus, Jesus. Teve um dia que eu saí do hospital falando, glória a Deus, Jesus, ela é tua. Ué, não é isso que Deus fala, irmãos? Eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que você, não. Não é isso que eu quero passar, não é essa a intenção. Mas nós temos que saber o Deus que nós servimos. Ou então nós estamos aqui, perdendo o nosso tempo. Desculpa mais uma vez falar dessa forma. Nós temos que saber o Deus que nós servimos. Faça a oração, seja onde for. Eu estava lá na ambulância com ela, sem poder falar, sem poder reagir. Naquele momento eu fiz oração dentro da ambulância mesmo. Ué, Deus tem que agir. Deus, não é que Deus tem, nós não somos. Vamos aceitar. Deus não é nosso mordomo, não é isso. Veja bem, irmãos, quando eu falo que Deus vai ter que agir, é porque Deus tem poder para agir. Deus pode agir. Deus precisa agir a nosso favor. Por quê? Porque nós entendemos e acreditamos que isso é vida em comunidade. Nós vivemos numa comunidade e precisamos colocar em prática nas nossas vidas. E é somente dessa forma. É pedindo, é orando, é intercedendo. Paulo não pediu nada para ele mesmo, apesar de estar lá acorrentado. O que ele fazia, o que ele fez, se nós vemos lá no capítulo 16 de Atos, foi pregar o evangelho para aqueles guardas da prisão e os próprios guardas aceitarem a Cristo. Naquele momento ele pregou, naquele momento ele falou, naquele momento ele declarou que ele estava ali, mas que o evangelho de Deus não estava preso. Ele estava preso, ele estava acorrentado, mas o evangelho de Deus, de Jesus, não estava preso. E ele pôde falar. E através da fala dele, através da pregação dele, muitos aceitaram. Diz a palavra lá no capítulo 16, que a casa inteira de Lídia foi batizada, aceitaram, foram batizados e ali iniciou a igreja. Então, leiam lá para vocês entenderem melhor esse contexto. E Paulo aqui escrevendo a eles, Senhor, eu não peço nada para mim, não. Eu não falo nada. Eu não peço nada em meu favor, mas eu peço por essa igreja. Eu peço por essa comunidade. O verso 7. É justo que eu assim sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, vejam que ele estava preso, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus.
todos vocês participam comigo da graça de Deus. Quando um padece, quando um irmão da comunidade sofre, quando um irmão está em dificuldade, a comunidade inteira precisa participar. Isso também é vida em comunidade, você sabia? Essa é uma das características da vida em comunidade. Seja bem-vindo à comunidade. É dessa forma. Se um padecer, os outros vão sentir também. Nós temos irmãos nossos que precisam das nossas orações. Nós conhecemos irmãos que estão aí, internados, doentes na sua casa. E nós sentimos por eles. E é isso que Paulo está falando aqui. Vocês estão padecendo comigo. Vocês estão aí, mas vocês estão preocupados com a minha vida. Vocês não querem saber, muitas vezes, nesse momento, se eu estou precisando ou não da ajuda financeira, mas vocês estão preocupados porque eu estou preso, porque eu estou aqui. E ele continua falando, Deus é a minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição em Cristo. Esta é a minha oração. Aí ele começa uma oração, que eu achei assim, nossa, a oração de Paulo, irmãos, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. No verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que o amor de vocês, irmãos, aumente. A preocupação de Paulo não era porque ele estava preso, não. Aqui, Senhor, olha, eu não quero nada para mim, eu não quero que o Senhor me tire daqui. Talvez ele tenha pedido isso lá, mas o que ele escreveu não foi isso. Talvez se ele escrevesse isso, a igreja ficaria triste, abalada. Puxa vida, Paulo está preso. E eles sabiam que Paulo estava preso. Mas ele escreveu, olha, eu quero e eu me preocupo que o amor de vocês aumente. O amor de vocês aumente em Cristo Jesus. Que Cristo viva em vocês. Que Cristo esteja dentro de vocês. Esta é a minha oração. Que vocês aumentem no conhecimento, no entendimento, na percepção, para vocês conhecerem aqueles que muitas vezes vêm afrontar, aqueles que muitas vezes vêm trazer palavras que não são palavras de Deus, palavras do Evangelho. Vocês tenham essa percepção, esse conhecimento, esse discernimento. Eu me preocupo com isso, porque a vida em comunidade muitas vezes vem os lobos, né? Querendo trazer palavras que não são, palavras até mesmo em heresias e tudo mais, e vemos aqui que isso aconteceu também naquela igreja, lá na frente vocês podem ver. E Paulo se preocupou com isso. Ele não somente plantou, mas ele estava lá e preocupado, ele ficava sabendo do que estava acontecendo. E por isso ele escreve essa carta, por isso ele trata com eles dessa forma. E ele fala no verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Para vocês discernirem o que é melhor. Somente com a presença de Cristo em nossas vidas, nós vamos ter condições de discernir a direita e a esquerda. E assim mesmo, às vezes, decidimos errado, né, irmãos? Assim mesmo, às vezes, a gente faz as escolhas erradas, mas Deus dá um jeito e traz nós para o caminho de novo. Olha, não é aqui que eu quero você. Não é assim, é isso aqui que você tem que fazer. E a preocupação de Paulo com aquela comunidade era essa. Olha, eu peço a Deus que vocês tenham um discernimento daquilo que Deus quer para a vida de vocês. Para vocês decidirem o melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Ele queria trazer àquela igreja, olha, vamos nos preocupar com isso. Cristo em nós e nós em Cristo. Vamos ser puros, vamos ser irrepreensíveis. Vamos cooperar, vamos esperar a vinda de Cristo de uma forma irrepreensível, de uma forma sem problemas, sem necessidades, né, de o Senhor estar nos corrigindo todas as vezes.
A vida em comunidade é isso. Gerar o fruto da justiça. Fruto da justiça. Todos os dias, irmãos. Nós temos que ter essa preocupação. Você precisa ter essa preocupação. Às vezes nós deixamos de lado, né, essa palavra. E aqui nesse capítulo ele continua falando sobre os sofrimentos, sobre o sofrimento que ele passou, sobre a situação que ele viveu por causa do Evangelho. Quero que saibam, vou ler mais o verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que ele passou, aquilo que nós passamos, como eu disse no início, tudo que nós passamos serve para o nosso crescimento, para nós progredirmos, para nós crescermos, para o Senhor mostrar aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Isso é importante nós entendermos isso. A importância de viver em comunidade. Sozinho, você não vai conseguir entender isso, não. Se você quiser andar sozinho, você tem toda a liberdade. Você está livre para isso. Se você não quiser vir aqui, se você não quiser participar, se você não quiser estar nos grupos, fique à vontade. Mas é somente na comunidade, somente numa vida de comunidade, que você vai entender o que ele está falando. Porque ele viveu essa vida em comunidade. Eu não canso de repetir isso. Ele trazia para eles alegria. Vocês precisam ser alegres. Não importa o que acontece, não importa as circunstâncias. Alegria todos os tempos, em todo momento. Que esses 25 anos possam ter nos ensinado isso. Né? Nós estamos aqui comemorando, mas que eles possam ter nos ensinado isso. Não vamos pegar só um momento bom, não. É maravilha, legal. Mas lembre do momento em que a comunidade esteve ao seu lado, em que você também teve a oportunidade de falar para alguém, levando essa palavra. Tá? Isso é algo tão simples que às vezes a gente vamos dizer assim, se embaralha, né? A gente fica meio... É tão simples que a gente deixa de fazer. É tão simples que às vezes falar, isso não precisa. Precisa sim, irmãos, precisa. E precisa falar também. E precisamos trazer isso, porque às vezes nós nos esquecemos. Amém? Eu não vou me alongar, como eu falei, eu gostaria de estar orando por você. Sabe, anotei um monte de coisa aqui que eu não vou falar mais, nem... Deixa... O Senhor vai falar ao meu coração, ao seu coração. Eu quero que você entenda isso. A vida em comunidade é uma vida diferenciada. É uma vida diferenciada. Tá? É uma vida que Deus trata conosco individualmente e nos dá mais condições de nós pensarmos, né, qual o propósito que nós estamos aqui. Ele trata conosco individualmente e Ele nos mostra, assim, de uma forma bem clara, por que você está aqui? A comunidade está aí do seu lado. Olha, você precisa se encaixar, você precisa estar junto, você precisa falar, você precisa trazer aquilo que eu tenho colocado no seu coração. Isso é vida em comunidade. Amém? Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Quero orar por você que está em casa também. Você entenda aquilo que Deus tem falado com você nesta manhã, ou quando você ouvir essa palavra. Gostaria muito que essa palavra, esse exemplo dessa igreja, medite essa semana, se você puder, nesse livro. Você vai entender por que que Paulo escreveu e para quem Paulo escreveu. Não foi somente para essa igreja lá, de quase 2000 anos. Não foi só para eles, não. Foi para nós que estamos aqui, a comunidade cristã no Parque Bristol. Para você que também faz parte dessa comunidade, essa palavra é para você, é para mim e é para você. Senhor meu Deus, graças te dou, ó Pai. Ó Deus querido, pela sua palavra que tem chegado até mim, que tem, Senhor, tido a oportunidade de trazer para a sua igreja, ó Pai. Ó Deus querido, que nesta manhã, Senhor, essa palavra possa ter efeito, Senhor. Essa palavra não volte vazia, ó Deus, aos corações, mas que ela possa surtir efeito em nossas vidas, como tem surtido efeito na minha vida, Senhor, como Tu tens falado comigo, Senhor.
Ó Deus, eu quero agora, Senhor amado, interceder por cada um dos que aqui estão. Ó Deus, que tem ouvido, que tem, Senhor amado, dado essa atenção à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no carro, no trabalho, onde quer que estejam agora. Ó Deus, vá de encontro, Senhor, porque nós nos incomodamos também, como comunidade que somos, Senhor, como comunidade que somos, que temos sido colocado aqui, neste lugar, para fazer a diferença, para fazer algo, Senhor amado, que vem de Ti, algo novo que Tu tem colocado em nossas vidas. Ó Pai querido, abençoa cada um, Senhor, nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua presença, Senhor amado, possa nos acompanhar, Senhor, e que nós possamos colocar em prática, Senhor, e possamos viver, ó Pai, viver. Esse é o desejo do meu coração, viver essa alegria, Senhor, no momento, sim, de adversidade, no momento de dificuldade, essa alegria que vai suplantar toda tristeza, toda amargura, ó Pai querido, que inunda os corações agora, Senhor, de alegria, é o que eu te peço, ó Pai, de agora para todo sempre. Amém, Jesus, amém.